Os princípios, nós podemos dizer que os princípios básicos do direito, eles trazem para nós também uma grande importância, uma relevância de suma altura, na medida em que os princípios são preceitos, leis ou pressupostos considerados universais, que definem as regras pela qual uma sociedade civilizada deve se orientar. Os princípios nada mais é do que regras de convívio em sociedade. A analogia, ela é considerada uma fonte formal e imediata do direito, porque ela tem a finalidade de integrar a lei, ou seja, a aplicação de dispositivos relativos a casos análogos, daí o seu nome ser analogia, fonte do direito, analogia. Por quê? Porque eu não posso julgar o caso do Pedro diferentemente do caso do João, quando há uma semelhança, uma analogia entre os casos, na medida em que, se eu dou o provimento ao caso de João e não dou ao de Pedro, e de fato eles são análogos, por uma questão de isonomia, eu tenho que tratá-los com equidade, com a analogia, ou seja, casos semelhantes devem ser tratados com a mesma equidade, com a mesma isonomia. Jurisprudência. Quando se trata de jurisprudência, e aqui eu faço uma boa observação, a diferença entre jurisprudência e doutrina. A jurisprudência, ela tem a função atípica da jurisdição. A jurisdição, em singelas palavras, ela está ligada ao poder judiciário, a forma de se decidir, a figura do juiz como órgão jurisdicional. Então, ela é considerada uma fonte do direito, por quê? Porque ela corresponde a uma decisão ou um conjunto de decisões judiciais que significam o entendimento esposado sobre determinado assunto. A jurisprudência, você sempre se valerá dela, por quê? Vamos imaginar que você esteja tratando de um caso no estado do Pará, ou ainda que seja no estado de Mato Grosso, e você sabe que o Tribunal de Justiça do estado de Mato Grosso decidiu no sentido X sobre determinado assunto. Valendo-se da jurisprudência, você pode citá-la no seu pedido, na sua resposta, e é dessa forma que você consegue demonstrar qual é o sentido que você deseja, o norte que você se embasou para a sua pretensão. A doutrina, nós tratamos ela como algo imprescindível para o conhecimento jurídico, na medida em que ela é a interpretação, é o estudo realizado pelos doutrinadores, conhecido como juristas, que nada tem a ver com jurisprudência. Os juristas são os estudiosos que apresentam um aprimoramento sistemático, ou seja, eles estudam, por exemplo, o Código de Processo Civil, que foi promulgado no ano de 2015 e que entrou em vigor em 2016. Existem juristas que estudam sobre a legislação que se trata o Código de Processo Civil. Para melhor entenderem, o Código de Processo Civil, ele é representado pela Lei 13.105 de 2015. Antes dele, nós tínhamos o Código de Processo Civil, Lei 5.869 de 1973. Ou seja, quando nós estamos nos referindo à jurisprudência, significa que é um conjunto de julgados representados, emanados de um tribunal de justiça. Já a doutrina, ela decorre do estudo sistemático que é realizado pelos juristas, que são os estudiosos de determinado assunto ou de uma determinada lei. Os costumes para nós devem ser levados muito em consideração. Por quê? Porque quando nós estamos tratando de costumes, nós temos que levar em consideração que os costumes realizados num determinado lugar talvez não sejam de um outro lugar. Isso é muito comum. E o que são os costumes? Uma norma aceita como obrigatória pela consciência do povo, sem que o poder público
a tenha estabelecido. Vejamos, estamos diante de um cenário como o estado de São Paulo. No centro da cidade de São Paulo, a gente vê uma pessoa com um facão de 1 metro na cintura. Olhe, se esta mesma pessoa estivesse numa região de corte de cana, ou de trabalho braçal, ou na zona rural, ela não era visto como uma pessoa passível de causar mal injusto e grave a uma outra pessoa. Mas estando ela num centro populoso, de grande movimentação de pessoas, por se tratar de uma arma branca, ela é vista com maus olhos, na medida em que ela pode ser usada a qualquer momento para o cometimento de um crime. Então vejamos, a cultura, os costumes, eles variam de um lugar para o outro, diferentemente da lei, em que ela é válida em todo o território nacional, assim como a doutrina é o estudo aprofundado de determinados assuntos e a jurisprudência é um conjunto de julgados trazido para nós perante algum tribunal de justiça. Conseguiram captar cada um desses exemplos e cada uma dessas fontes do direito? Vamos prosseguir. Princípios. Trazemos nós alguns princípios constitucionais, ou seja, estão eles inseridos no corpo da Constituição de 1988, em que ele traz para nós o fundamento sobre muitos assuntos ali constantes. Trouxe alguns deles que eu acho que são extremamente relevantes para o nosso tema, como o princípio da supremacia da Constituição. Ou seja, nenhum ato jurídico pode permanecer em vigor se contrário à Constituição Federal. Vejamos, gente, a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, ela está acima de todas as leis existentes no nosso país. É como se todas as leis estivessem abaixo da Constituição e a ela devam obediência. Qualquer lei contrária à Constituição, nós dizemos que ela está ferindo o princípio da supremacia da Constituição. Tudo bem? Princípio da legalidade. Este princípio se refere à nossa obediência ao ordenamento jurídico, na medida em que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Vejamos, se nós estamos diante de uma situação em que a lei diz que eu posso fazer, eu posso fazer. Se a lei diz, não, você não pode fazer, é porque você deve obedecer o ordenamento jurídico. O princípio da legalidade nos dá um sentido de que eu só devo fazer ou deixar de fazer quando a lei assim o determina. Inclusive, como eu disse para vocês agora há pouco, que o princípio, que a fonte do direito, lei, é a fonte imediata mais importante que nós temos. E aqui, com o princípio da legalidade, fica mais fácil de vocês entenderem. Por quê? Porque todas as vezes que eu estiver diante de uma situação em que eu deva fazer ou devo deixar de fazer, se não em virtude de lei, eu estou tratando do princípio da legalidade e, óbvio, estou dentro da fonte do direito, lei. No âmbito público, é interessante, no âmbito público, quando nós estivermos diante do direito público, nós devemos fazer apenas aquilo que a lei permite. Ou seja, o que não é proibido é permitido. No âmbito privado, eu posso fazer tudo aquilo que não é proibido. Tudo que não for proibido, eu posso fazer. Já no direito público, eu só posso fazer o que a lei me permite. Princípio da ampla defesa. Este é um grande e importantíssimo princípio associado ao princípio do contraditório. E explico por quê. Ele é uma garantia constitucional de que é legítimo direito dos homens se defender. E eu posso me defender com tudo aquilo que é permitido pela lei. O que isso quer dizer, gente? Eu não preciso, senhores, deixar de fazer. E ainda que alguém, por exemplo, eu sou corretor de imóveis
e eu estou atuando. Por qualquer que seja o motivo, eu sou processado perante o Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Eu tenho direito a apresentar a minha versão sobre os fatos e apresentar as provas que eu entender devidas, legítimas. Todas as provas. Por isso que nós tratamos de ampla defesa, porque a lei, ela não diz se eu tenho que apresentar essa ou aquela prova. Ela me dá amplitude de atuar na minha defesa. Existem duas possibilidades em que o princípio da ampla defesa é visto com bons olhos e devem ser usados quando necessários. Quando eu estiver me defendendo ou quando eu estiver ainda recorrendo de alguma decisão que porventura venha a me prejudicar, por qualquer que seja o motivo. A autodefesa e defesa técnica também são inerentes à ampla defesa. Falta de defesa ou defesa ineficiente é passível de anulação e ainda, caso o juiz perceba que a defesa vem sendo deficiente, ele pode intimar, ou melhor, ele deve. Lembrem-se sempre da diferença do pode e do deve. Quando a lei diz que ele deve, que o juiz deve, é uma obrigação. Então aqui diz assim, que o juiz deve intimar o réu a constituir outro defensor ou nomear um, porque o juiz também pode fazê-lo, se o acusado não puder constituí-lo. O princípio do contraditório, ele traz para nós a ideia de que quando uma parte traz ao Poder Judiciário uma determinada situação, eu tenho o direito de apresentar a minha verdade. Quando estivermos nos defendendo, recorrendo de alguma situação que venha nos atingir, devemos nos valer então dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não menos importante, temos o princípio da dignidade da pessoa humana. Princípio esse esculpido na nossa Constituição Federal. Ele diz o seguinte, que a dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida. Ou seja, hoje ele é considerado um dos direitos mais importantes, já que ele trata da dignidade da pessoa humana.